Desculpe interrompê-la, professora doutora, mas continue, por favor, já estamos no nosso terceiro bloco. Eu penso assim, que o mundo também nos faz, né? Então, existiu um estímulo muito grande ao tecnicismo, há um ganho, né, pelos procedimentos, né? Eu estava vendo uma reportagem de um neurocirurgião britânico e ele diz que ele faz não sei quantas cirurgias e o valor que ele ganha por mês, o salário dele é igual. É fixo. É fixo. Então, o que significa? Ele cada vez mais fica envolvido na questão de melhorar a sua competência técnica. Claro, não precisa Ele é um homem de 80 salário. anos, neurocirurgião, que anda de bicicleta e vai da sua casa ao hospital. Tem um salário ótimo, mas ele não ganha porque ele faz mais cirurgias. Então, o que ele tem que fazer? Ele ganha pelas cirurgias que eles têm que fazer. E com isso ele desenvolveu muita competência e lançou um livro agora. O que eu quero dizer é que esse processo também de estimular o ganho por procedimento, não só na medicina, em todos os setores, não é que eu seja socialista, faz com que leve a uns comportamentos, tá, que fere. Eu acho que tem de mais lindo da medicina. A senhora não é socialista, nem eu. Nós somos humanistas. Acima de tudo. É por isso que nós discutimos essa questão da humanização, porque me fere profundamente de querer dizer que é um parto humanizado sem médico. Pá, imbecilidade pura. Mas voltemos aqui ou não. Mas eu desconfio não, tenho certeza absoluta, de que essa questão da humanização e tal, porque o médico, no seu currículo escolar, na sua formação, a moda besta norte-americana e não a moda europeia, que nós aqui seguimos o modelo norte-americano, começou a valorizar por demais a tecnologia. Não é para valorizar por demais, é para valorizar, é para usar a serviço do ser humano. E não usar a tecnologia porque é mais bonita, porque é mais eficiente, porque eu não ligo para se a mulher sentir dor, deixar sentir dor, desde que o parto seja bem feito. Não é assim, não. Então, essa orientação, eu acho que tem que ser dada durante a escola. Você que é professora da faculdade, eu já fui, já aposentei, mas você vai continuar existe uma ativa. coisa que eu acho que é muito importante, que eu sempre falo assim, o real, quando ele vem, ele invade e mostra a verdade. Então, as chamadas evidências científicas. Muitas coisas que eram feitas no parto, assim, achando que eram melhor, sabe? Tudo, atos, a episiotomia, o uso muito grande da ocitocina, tá, entendeu? Tem manobras, eram consideradas coisas, boas práticas. Mas aí começa a ver as pesquisas científicas, e por isso que eu defendo... O tempo mostra que não é. Eu defendo o máximo de pesquisas científicas, e essas pesquisas começam a mostrar, quer dizer, começam a evidenciar as chamadas evidências científicas, que essas práticas que eram consideradas boas, elas não são. Esse é o processo de evolução do conhecimento e da prática médica. É assim. Quem evidenciou cientificamente e humanisticamente que essas práticas, que as enfermeiras obstetrizes, que as doulas, que quase ninguém sabe o que é, mas vamos falar já nisso aqui, que essas práticas não são benéficas para a mãe e para o filho? Foram as doulas, foram as obstetrizes, enfermeiras, ou foram os médicos cientistas que pesquisaram? Bom, vamos botar um ponto final nessa história que o médico não é humano. Não, em relação a essa questão, eu defendo muito a equipe médica. Em todos os países, as enfermeiras obstetrizes, elas têm parte da o equipe seu médica. Lugar, elas têm o seu lugar e elas devem ter o seu lugar, e eu defendo o lugar dela, tá? E desde o momento que tem a competência, como médico também deve ter competência. Tem que ser formado para isso. Exatamente. Então, a questão da equipe é importante, cada um tem o seu lugar numa equipe, tá certo? E em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, as enfermeiras de parto, sala de parto, elas recebem o bebê, e só quando acontece alguma coisa de reanimação neonatal mais grave é que entra a figura do médico. E onde que entraram as doulas nessa história?
todas as questões de formação de profissionais, assim, não é tem equipe muito... multiprofissional. Exatamente. Onde entraram? Todos os profissionais, todos, eles têm muito a ver com a cultura do país, né? E eu acho que a gente tem que respeitar a cultura do nosso país. Por exemplo, a equipe de atenção primária do Reino Unido, estou falando né, do Reino Unido inteiro, assim, da Inglaterra e os países todos, a Irlanda, a Escócia, como dizem, exatamente. Né? A equipe da atenção primária de lá, que tem um médico generalista que realmente super bem formado, não tem agente comunitário de saúde, porque lá é um país que tem um nível civilizacional muito grande, educacional, tá? E não é preciso que haja vigilância nem visita domiciliar, porque as próprias pessoas já estão educadas que elas têm que fazer as consultas de triagem, de avaliação, independente de serem procuradas. No Brasil, o que aconteceu? As pessoas, elas se sentem saudáveis e elas não procuram as unidades básicas, por incrível que pareça. Então, aqui, nós formamos essa figura do agente comunitário de saúde, que tem um valor imenso. Porque nas comunidades menos favorecidas, tá? O que acontece? As mulheres engravidam e elas acham que a gravidez é fisiológica, ela não precisa procurar precocemente um pré-natal. Então, o que significa? O agente comunitário aqui é um profissional da equipe, né? Um integrante da equipe, ele não tem uma graduação, é importante para o nosso país. Não quer dizer que vai ser importante para todos os países. Por isso é o respeito da cultura do país. Perfeitamente. Em relação à doula, é a mesma coisa. O tecnicismo muito grande que aconteceu no Brasil e que é uma coisa que é contrária à cultura do povo, né? E nós sabemos que o Brasil é um país de grande desigualdade social, cultural, econômica. O que acontece para a gente terminar? Essa questão da doula, ela veio como uma pessoa que não é da família, tá? Mas está ali para acompanhar aqueles momentos em que fica do lado da mulher, no seu momento de ela ter o pré-parto, de ela estar com contrações, que a equipe do hospital não tem número de profissionais suficiente para dar apoio, e ela entra ali como uma pessoa que sabe um pouco, ela não vai atrapalhar, tá? Que é o que deveria ser, e é muito importante a gente falar que nem tudo que a gente fala que deveria ser é o que acontece em todas as questões. E ela estaria ali para acompanhar essa mulher, ajudar essa mulher a fazer sua higiene, porque a gente sabe que no momento do parto acontecem algumas coisas, dar um apoio psicológico, mas ela não participaria do ato médico, ela apenas acompanharia este momento. A parturiente. Muito bem, espero que nossos telespectadores tenham podido aproveitar os conceitos emitidos aqui por nós, que não são nossos, são universais, e entendam bem que médico é humano, médico não é contra a humanização, pelo contrário. A humanização começou com a medicina e sempre vai existir intimamente associada à medicina, ao médico, à enfermeira, ao fisioterapeuta, a toda a equipe médica, inclusive a doula, que pode também fazer parte da equipe num contexto, dependendo da região do país. Não temos nada contra a doula, não. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Só que achamos que é um exagero, que nem uma global aí, uma artista da Globo, teve par gemelar em casa com uma doula, e graças a Deus que não aconteceu nada. Porque era par gemelar e um deles era pélvico. E aí? E se dá uma complicação? O que acontece? Bom, encerramos o nosso assunto sobre a questão do parto, da doula. A cada domingo, um novo programa da Saúde em Foco na Terceira Via. Continue conosco, porque o nosso desejo, o nosso objetivo é esclarecer, principalmente para a população, e de vez em quando dar uma cutucada nos médicos também, que precisa acordar para a realidade nacional, que é diferente do que está no livro. O livro é uma coisa, professor, doutor,
catedrático que posa de conhecer tudo, saber tudo, o que quer que seja assim, não é bem assim, não. A realidade é mais embaixo, né? Um pouquinho mais embaixo. Não é bem assim que o Magister Dixit, ou seja, o mestre disse, não é bem assim, não. A realidade, ela se impõe, como disse a professora Vera, e é preciso respeitar a realidade e respeitar o ser humano acima de tudo. Muito obrigado, professora Vera. Okay. Muito obrigado também pela audiência. E estamos aí para esclarecer.